Olá, bem-vindos a nossa classe de espanhol. Então, na aula de hoje, na aula 95, leção 95, nós vamos ver uma estrutura usando o imperfeito, tá? Em espanhol e que tem no português também. Então, não vai ser nenhum mistério pra gente, tá? Então, para quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, a estrutura que a gente vai ver hoje é uma estrutura usando o verbo estar no imperfeito, certo? Mas o verbo principal no gerúndio, tá? Então, igual ao português, né? Estava fazendo alguma coisa, né? Então, ele serve para dizer, para descrever o que você estava fazendo em determinado período do passado, né? Então, é uma estrutura, um verbo estar e o outro verbo no gerúndio, tá? O gerúndio, né, aquele modo, na verdade é uma forma nominal do verbo, mas, enfim, ele serve para expressar uma situação que está acontecendo naquele momento, né? Neste momento estou dando aula, né? Então, se eu estou usando o gerúndio com o imperfeito, ele serve para explicar alguma coisa estava acontecendo naquele momento do passado. Então, por exemplo, durante a virada do ano, eu estava dormindo, por exemplo. Né? Eu estou descrevendo o que eu estava fazendo durante um determinado período do passado. Tá? Então, antes de a gente ver algumas frases, nós vamos ver a conjugação do verbo estar no imperfeito, né? O verbo estar, ele vai se comportar como um verbo regular, então não tem mistério, tá? A gente viu no imperfeito, só existem 3 verbos com a conjugação irregular. Verbo ir, yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Verbo ser, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. E verbo ver, yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Fora esses 3 verbos, todos os outros se comportam como verbos regulares, tá? Inclusive o verbo estar. Então, primeira pessoa, yo, né? Verbo terminado em AR, verbo de primeira conjugação. A terminação é aba, abas, né? Então, yo estaba, né? Yo estaba, né? Eu estava, yo estaba. É bem parecido com o português. Tu ou vos estabas. Tu, vos estabas. Ele, ella, usted estaba, né? Terceira pessoa do singular é igual à primeira pessoa do singular, né? Aba. Yo estaba, él estaba. Nosotros estábamos. Nosotros estábamos. Vosotros estabais. Ellos, ellas, ustedes estaba, tá? E a gente pode acrescentar, depois do verbo estar, qualquer verbo no gerúndio. Então, yo estaba, tu estabas, por exemplo, trabalhando. Trabalhando, né? Trabalhando. Yo estava trabalhando. Então, naquele período, naquele momento, né, do passado, yo estava trabalhando. Tu estavas trabalhando, enfim. Leyendo, leyendo. Verbo ler. Verbo ler, verbo ler, né? Então, vocês vão ter que relembrar aquelas
aquelas irregularidades às vezes aconteciam no gerúndio, né? Nesse caso, né, o gerúndio com Y, né? Leyendo. Yendo. Né, o gerúndio do verbo ir. Yendo. Dormindo. Gerúndio do verbo dormir, né? Então, os verbos terminados em ER ou IR, né? O gerúndio é yendo, né? Dormindo, comendo, bebiendo, né? Bebir, certo? Alguns verbos têm o Y, né? Leyendo, verbo ler, yendo, verbo ir. Alguns acrescentuando, né? Verbos terminados em AR, trabalhando. Alguns verbos trocam a raiz, né? O verbo dormir, raiz fica um U, dormindo, tá? Então tem que ter uma certa atenção para alguns verbos. Alguns verbos têm algumas irregularidades, beleza? Então, essa é a estrutura que a gente vai ver hoje, tá? Deixar uns exercícios no final do vídeo para treinar bastante. Então, quem assistiu até aqui, obrigado. Comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Dá o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Um abraço. Aproveitando que a semana passada foi Ano Novo, então, como a gente diz Feliz Ano Novo em espanhol, tá escrito aqui embaixo, ó, Feliz Año Nuevo.